Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo. Hoje eu sou estudante de Medicina da USP, mas para quem não sabe, eu já fiz um ano de Medicina na UFMG. E hoje eu vou bater um papo com vocês sobre como foi a minha rotina de estudos no terceiro colegial para ser aprovado em Medicina na UFMG, começando com uma base muito fraca. E esse ano que eu consegui minha aprovação em Medicina na UFMG foi o meu primeiro ano estudando para valer para o vestibular, no meu terceiro colegial. Sendo que eu comecei esse ano com uma base bem fraca, porque o meu primeiro e segundo colegial não foi nada focado, então eu realmente não sabia muitos conteúdos. Então foi um ano que eu realmente tive que construir tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi sobre vestibular, para conseguir colocar na prática e conquistar essa aprovação. Isso foi no ano de 2019, antes da pandemia. Então como que funcionava? Eu tinha aula presencial de manhã, das 7 da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta, todos os dias. E no final de semana eu tinha um simulado no dia de sábado. Domingo não tinha nada, o dia era livre. Como eu havia dito, essas aulas eram de 7 da manhã até 1 da tarde, e com alguns pequenos intervalos. Então eu tinha de 6 a 7 aulas no dia. Isso significava que eu tinha de 6 a 7 conteúdos para levar para casa e estudar depois da aula. Que era exatamente isso que eu fazia. Eu chegava em casa depois da aula, almoçava e cochilava de 15 a 20 minutos para descansar e recuperar um pouco as energias. E 14 horas em ponto, voltava a estudar. E das 14 horas até as 19, até as 7 da noite, eu ia estudar esse conteúdo que foi passado nas aulas. Como que eu estudava? Dava primeiro uma olhada rápida na teoria e fazia de 20 a 25 exercícios de cada uma dessas aulas que eu tive na parte da manhã. Claro que não dava tempo de estudar todas as aulas nesse período. Então eu dava uma pausa das 7 às 8 da noite e às 8 eu voltava a estudar para complementar o estudo das matérias que ficaram faltando na parte da manhã. Sempre começava dando uma olhada rápida na teoria, algumas matérias mais, algumas matérias menos, e em seguida passava para o principal, que eram os exercícios, de 20 a 25 por aula. Então, se eu tinha 6 a 7 aulas por dia, fazendo de 20 a 25, eu fazia pelo menos 120 exercícios por dia. Que essa é a quantidade que eu sempre indico para vocês, que foi um diferencial para mim, que me treinou em ficar muito resistente, muito rápido na resolução e ganhar muito tempo e experiência com a prova do Enem, que me deu uma grande vantagem e me ajudou muito a subir minha nota. Eu falei que eu voltava a estudar às 8, aí entra aquela pergunta que todo mundo faz, né? Até que horas você estudava? E isso variava ao longo do ano. É muito importante a gente sempre construir a nossa resistência em vez de começar no gás e decaindo ao longo do ano. Então, no primeiro mês eu ficava até um pouco mais cedo, estudava até 10h30, 11 horas. Conforme eu me acostumei com isso, eu aumentava para 11h30, meia-noite, até que chegou um momento que eu estudava pelo menos entre meia-noite e 1h30 da manhã. Mais próximo das provas, já no fim do ano, quando eu estava com uma resistência boa, eu já estava muito acostumado com aquela rotina, alguns dias eu passava desse horário, eu estudava até 2, 2h30, mas no geral era entre meia-noite e 2 da manhã, dependendo da quantidade de matérias que eu tinha no dia. Isso tudo eu fazia de segunda a sexta. Já no sábado era o dia do simulado, mas eu não fazia só esse simulado que era na parte da tarde. Eu acordava um pouquinho mais tarde no sábado, dormia um pouco mais, deixava para descansar um pouco a cabeça e eu fazia uma rápida revisão na parte da manhã de todo aquele conteúdo que eu estudei ao longo da semana. Claro que eram muitos conteúdos, então eu não conseguia ver nada aprofundadamente. Então era uma revisão rápida, bater o olho, ó, isso aqui eu entendi, isso aqui eu entendi. Opa, tava esquecendo esse detalhe, ficou faltando eu aprender um pouco melhor isso aqui. Aí eu ia e dava uma relida naquela matéria. Essa revisão rápida do sábado era do conteúdo visto na semana e o objetivo era identificar o que eu tinha aprendido e se tinha deixado passar alguma coisa. E a seguir, eu almoçava, dava uma descansadinha e ia fazer o simulado lá na própria escola. Voltando no simulado, mais nada. Já no domingo, eu não fazia absolutamente nada o dia inteiro, ficava o dia inteiro dormindo, comendo e assistindo Game of Thrones. Por quê? Porque a rotina que eu tinha de segunda a sexta já era muito pesada. Eu dormia poucas horas no dia, eu estudava muito para conseguir colocar todo o conteúdo em dia, não deixar nada atrasar e aprender com muita qualidade tudo aquilo que eu estava vendo. Porque não adianta a gente estudar para esquecer essa matéria. Então eu gostava de priorizar realmente o aprendizado. Eu precisava aprender aquela matéria que eu estava vendo no dia. Então isso era muito cansativo e eu achava importante ter um dia livre na semana, que era o domingo, para descansar, para assistir série, para esfriar a cabeça. E qual que era o preço que eu pagava por isso? Estudar muito de segunda a sexta, dormindo pouco, estudando o dia inteiro, com pouco tempo para lazer, com quase nenhum tempo para fazer outras atividades além do estudo, mas o domingo era o dia de recuperar tudo isso, de colocar
realmente o sono em dia e descansar. Foi mais ou menos essa rotina que eu levei de fevereiro a novembro, com exceção do meio de julho, que eu tive uma pausa de 15 dias para férias. Que às vezes as pessoas perguntam, vale a pena tirar férias? Vale a pena estudar? No meu caso, pelo tanto que eu estudava de segunda a sexta, como eu conseguia realmente colocar tudo em dia, não deixar a matéria atrasar, eu achei que valeu a pena tirar umas férias. Foi um tempo para descansar a cabeça e voltar com gás. Mas tem gente que realmente deixou atrasar algumas coisas, que não conseguiu colocar tudo em dia. Aí eu acho que vale a pena, com moderação, não pegando tão pesado assim, usar as férias para desatrasar e realmente colocar em dia. Mas de fevereiro a novembro foi mais ou menos essa rotina. Quando chegou perto das provas do Enem, aí mudou. Aí eu fiz um intensivão de provas antigas para realmente me tornar bom naquele modelo de prova, para realmente conhecer o Enem. Então a minha rotina nessa semana de véspera da prova mudava completamente. Eu já não estava mais preocupado em revisar, não estava mais preocupado em estudar matéria nova. O que eu precisava era fazer uma prova antiga por dia, como se estivesse valendo. De segunda a sexta, uma prova antiga por dia, no sábado um pouquinho mais leve, para chegar bem no domingo. E foi com essa rotina de estudo que eu consegui uma evolução que me permitiu sair dessa nota aqui que eu tirei no segundo colegial, quando eu tinha muito pouca base, eu sabia muito pouca coisa, não tinha resistência quase nenhuma, minha experiência com prova era próxima de zero, e cheguei nessa nota aqui, que me permitiu passar em 13º lugar de 160 vagas, em ampla concorrência na medicina UFMG, além de quase todas as universidades federais no curso de medicina do país. O que eu quero mostrar para vocês é que a minha rotina não tinha nenhum segredo, não tinha nada de mágico que me fez evoluir tanto assim em um ano. Era apenas o básico, muito bem feito e feito com muita persistência a cada dia de segunda a segunda. Quando a gente está estudando tanto assim pro vestibular, o dia parece que não acaba nunca, a gente acorda cedo, vai dormir muito tarde, todos os dias, simulado toda semana, parece realmente um inferno. Mas o mês e um ano passa tão rápido que quando você vê, já passou o Enem. Então vale muito a pena. O que eu quero mostrar para vocês é que se não fosse por esse esforço, se não fosse por essa persistência a cada dia, eu jamais teria tido essa evolução tão grande no período de um único ano. Por hoje eu vou ficando por aqui. Segue a nossa página no Instagram se você quiser conversar comigo ou me perguntar alguma coisa. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira e um abraço.